Tarde de festa na Serrinha, aniversário do Goiás Esporte Clube, 76 anos. Teve bolo para a torcida, a banda da Polícia Militar tocando os parabéns e o Clube dos 33 com muita história para contar. E para completar, o clássico Gogó, valendo vaga nas finais do Goianão. 10 minutos de partida, Kevin acionou o Renatinho, chute de primeira, à direita de Márcio. Aos 13, na falha da zaga, Brenner ganhou a dividida e colocou lá dentro, abrindo o placar e ampliando a vantagem. 1-0 para o Goiás, gol de Brenner, no agregado 4-0. O Galo foi à luta, Alisson Tadei para a Fumaça, que finalizou. Sidão ficou com a bola. Léo Senna errou o passe. Alisson Tadei arrancou. Teve tudo para fazer o gol, mas Sidão evitou. Displicência do camisa 10 alvinegro e frieza do guarda-metas esmeraldino. Márcio também foi bem. 2 defesas em finalizações de Marlone, evitando o segundo gol. Aos 39, Michael avançou livre. Ia fazendo o gol, mas se atrapalhou. Então Thales furou e Renatinho não desperdiçou. 2-0 Goiás, gol de Renatinho. Na soma dos jogos, 5-0 para o Verdão. Já no segundo tempo, Brenner não conseguiu finalizar e perdeu boa chance. O Goiânia não jogou a toalha e até Vitor tentou de longe. Michael exigiu grande defesa de Márcio. No rebote, Leandro Bárcia chutou cruzado e Brenner não aproveitou. Márcio de novo, espalmando a bola, evitando o terceiro gol. Michael partiu para o contra-ataque, acionou Marcinho, que serviu Bárcia. O gringo também perdeu. Alisson Tadei quase fez o de honra. A bola ainda desviou no travessão. No lance seguinte, do Gaia colocou lá dentro, pegando o rebote. Saiu o gol do Goiânia, diminuindo para 2-1. Do Gaia. Defesa aberta do Goiânia e Marlone perdeu outra boa oportunidade. Já Michael não perdoou. Belo gol de cabeça do craque esmeraldino. Goiás 3-1 e o 7º gol de Michael no Goianão. É resultado final no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Goiás 3, Goiânia 1. Antes de começar o campeonato, o Goiás era apontado como favorito e comprovou esse favoritismo, chegando em mais uma decisão. Com 2 grandes vitórias sobre o Goiânia e, mais uma vez, Michael atuando bem. Não, o Goiás fez o papel que ia ganhar, certo? Mas o Goiânia foi bem, certo? Eles têm bons jogadores e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de cada um dessas pessoas, dos mais novos, igual o lateral que entrou lá, sim, assim como eu também. O time entra com tudo para a final, né, depois desses 2 estádios. Com humildade, com respeito, com muita dedicação, a gente vai fazer o nosso melhor. É isso aí, nós vamos comentar o jogo em diversas partes, né, dos diversos assuntos que a gente tem sobre essa partida. A polêmica envolvendo as declarações do Alexandre Godoy, diretor de futebol do Goiânia, sobre o Goiás ter contratado, né, a informação que já está contratado, o Alisson Tadei. Nós vamos falar também, colocar a posição do Goiás, nós vamos mostrar os técnicos, os jogadores, mas vamos começar falando do jogo em si. Primeiramente, olha aí, né, a falha do Wendel, né, que originou o gol do Brenner. E o Wendel chegou a dizer, Evandro Gomes, que foi empurrado. Pelo vento? Acho que ele viu que perdeu. Um tranco de ombro. Tem um negócio ali, mas já furou. Olha lá, tem um empurrãozinho lá mesmo, um braço lá. Mas aquele é um choque de ombro. Ele já tinha falhado, ombro nas costas, mas ele já tinha falhado. Ele furou de novo na próxima, naquela outra? Não, foi o Thales. Foi o outro, né? Então, o Thales. Você errar contra um ataque como o Goiás tem, que é fatal, né? Erra, não perdoa mesmo.
Assim, a vitória do Goiás, normal, é a 4ª vitória em 4 jogos diante do Goiânia, né? E eu nunca vou me cansar de falar que o Goiânia fez uma campanha surpreendente. Perder para o Goiás, né, é normal. O Goiânia é um time barato, um time que foi catado no laço aí de última hora, ainda acaba revelando bons jogadores, tanto que 2 podem estar indo para o Goiás, o lateral Iago e o Alisson, um para o Atlético, que é o Fumaça. Então é sinal de que o time foi bem. Aí, ó, Goiás e Goiânia, 3-1, 6-1 no agregado, Jean Damas. Então, no jogo de ontem foi um jogo tranquilo para o Goiás, em ritmo de treino. O Goiás tocou a bola, nem forçou tanto o jogo. A equipe do Goiânia também muito retraída, não muito ligada no jogo, sem aquele pique tradicional de uma partida de semifinal. Foi uma partida até certo ponto, André, sem graça, pela falta de competitividade do Goiânia em determinados momentos. E evidentemente os jogadores do Goiás não queriam acelerar tanto assim, com risco de lesão, alguma coisa nesse sentido. Evidentemente que o Goiânia fez uma campanha espetacular, mas ao meu ver deixou muito a desejar, principalmente no campo da vontade nesse segundo jogo. Agora, evidentemente que o Goiás venceria pela qualidade técnica, pelos jogadores que tem, por tudo aquilo que cerca o Goiás, mas 5 dos 6 gols, André, desse agregado aí, os marcadores, zagueiros da equipe do Goiânia têm participação decisiva, participação direta, efetiva, né, em falhas que custaram muito caro para o Galo. E o Goiás chega à final para conquistar, para tentar o segundo pentacampeonato na história e desempatar com o Goiânia, né? Porque cada um tinha um pentacampeonato, tem um pentacampeonato. Cada um tem um. Inclusive, o Goiânia ganhou dele primeiro, ao contrário do que dizem por aí, né? Mas deixa quieto. É porque dizem a era do profissionalismo, né? Mas eu acredito a FIFA não tem esse critério. Porque eu acredito que tem que considerar tudo, porque, por exemplo, no futebol paulista também tinha a era do futebol paulista, futebol carioca, a Copa do Mundo de futebol desde 1930, né? Que era amador também. Era amador a também. FIFA não faz distinção, isso as Futebol federações futebol, né? Isso é coisa de torcedor. Era o Goiás, era o Goiânia, era o Vila Nova, era o Riachuelo, era não sei quem mais no Inhumas, mas era o campeonato goiano. E era os 4 da capital estavam aí, desde o primeiro. Desde o primeiro que foi disputado, estava Goiás, Goiânia, Atlético e Vila. Na verdade, assim, isso é coisa de torcedor, e torcedor com bandeira e torcedor com microfone, mas tudo bem, isso também não altera nada no contexto. Eu concordo com o Jean e com o Evandro. Agora, eu acho que o Goiânia, o time teve muito apático nesses 2 jogos contra o Goiás, talvez por ter a percepção de que já tinha feito mais do que o objetivo do Goiânia, né, que era inicialmente permanecer na primeira divisão, e já tinha conquistado até a vaga na Série D. E óbvio, tinha essa percepção também, como diz o Evandro, atualmente desse time do Goiânia contra o Goiás, se eles jogarem 10 vezes, o Goiás corre o risco de ganhar as 10, até porque até uma obrigação, considerando a disparidade de elenco, a disparidade de salário, a disparidade de saúde, a disparidade de condição de treinamento, todas essas coisas assim. Agora, o Goiânia realmente não apresentou o mesmo padrão de vontade nesses 2 jogos aí, e o Jean lembrou bem. A defesa do Goiânia passou a sentir muito, Jean, depois que o Fugão se machucou. Sim, sem dúvida alguma. Não vou dizer que o Wendel seja isso ou aquilo, mas o Thales e o Fugão estavam fazendo uma boa dupla de zagueiros. Com o Fugão machucado, houve esse problema aí. Mas eu achei que faltou um pouco de vontade ao Goiânia, mas eu concordo com o Evandro Gomes. Tem mais que festejar o que realizou esse ano. E continuar para que realize de novo o ano que vem algo parecido. A gente vê uma superioridade do Goiás tão flagrante no Campeonato Goiano, que se ele ganhar esse campeonato do Atlético, ele terá vencido 7 em 8 anos. Se ele não perde 2014, estaria disputando o octo campeonato. Se não fosse o Lino, era o octo. Exatamente. Então, é muito, para quem tem 3 times mais ou menos equilibrados, o Goiás está ficando muito distante dos outros quando se fala de campeonato goiano. E o curioso que boa parte desses campeonatos mais recentes, a gente considerava o Goiás numa fase horrível, tanto que estava na Série B do Brasileiro sem perspectiva de acesso.
É isso aí, daqui a pouco vem as entrevistas com os treinadores. Antes, um recado muito importante. Olha só, gente, a casa dos seus sonhos está no condomínio Green Diamond. Alto padrão horizontal no setor Santa Genoveva. Vale a pena conferir. Olha a localização. É pertinho do centro, ao lado do Jaó. São sobrados premium, com 4 vagas de garagem e 4 suítes, sendo uma master com varanda, closet e hidromassagem. Sala com pé direito duplo e todos os acabamentos de primeiríssima linha. O Green Diamond é um condomínio no estilo housing e possui clube privativo, academia, sauna, salão de festas, espaço gourmet e bosque. Visite o decorado e confira de perto essa joia rara, que é o Green Diamond, pertinho do Clube Ferreira Pacheco. Anote os telefones 3202-5209 ou entre em contato no WhatsApp agora, 62 99604-7841, 99604-7841. Maurício Barbieri e Arthur Neto, técnicos de Goiás e Goiânia, falaram depois do jogo de ontem. O 6-1 no placar agregado, foi o Goiás que foi bem demais nos 2 jogos, ou o Goiânia que não ofereceu tanta resistência assim, Barbieri? Não, foi o Goiás. Até bom você me fazer essa pergunta, porque quando o Goiás vinha ganhando muitos jogos em sequência, se eu não me engano 9 jogos em sequência, muita gente dizia que o campeonato goiano era fraco, que aí eu não devia valorizar o Goiano, mas aí a Aparecidense ganhou da Ponte, o Atlético ganhou do Santos, e o campeonato goiano continua sendo fraco? Não. Então acho que é muito mais mérito do Goiás do que demérito do Goiânia. Acho que o Goiânia fez um campeonato excepcional, muito aquém até da expectativa que era inicial. Estão de parabéns, o Arthur está de parabéns. Mas eu acho que o Goiás se comportou muito bem nesses 2 jogos e fez por merecer esses placares aí. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que o Goiânia ele terminou de forma digna, como começou o campeonato. Nós não conseguimos a classificação para a final, nós sabíamos que era muito difícil, enfrentamos um adversário de qualidade, que hoje é superior ao Goiânia, a gente sabe disso, mas o Goiânia discutiu um jogo. Teve algumas falhas, principalmente no primeiro tempo, que poderiam até melhorar a performance da equipe, mas eu não vou ficar pontuando isso hoje aqui, sabe? Eu prefiro pontuar o seguinte, aquilo que aconteceu durante um campeonato. E eu quero aproveitar, primeiro, para agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de voltar ao futebol goiano, especificamente ao Goiânia, porque era a última equipe grande da capital que faltava a gente passar, e eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar nas outras 3, um fato que me deixou sempre muito orgulhoso, e agora eu consegui esse feito de trabalhar com o Goiânia. Então eu sou muito grato às pessoas que me trouxeram, ao Ibrahim, que foi quem me procurou, quem acertou comigo. Depois eu conheci o Arione, o Alexandre, pessoas importantes que sempre trabalharam conosco também. E eu quero estender isso a esse grupo de jogadores que desde o princípio eles procuraram superar as dificuldades, às vezes até com muita desconfiança, mas conseguiram chegar numa semifinal de campeonato goiano. Não é muito fácil isso, principalmente pelo histórico recente do Goiânia, que tem um passado bonito, mas o recente não é tão bom assim. Então, esses jogadores merecem meus parabéns. Não tivemos um problema ali dentro, de nada, pelo contrário. Houve sempre um ambiente harmonioso, de respeito. E isso aí se estende aos meus companheiros de comissão técnica, se estende à torcida, porque ela também teve orgulho desse time, ficaram felizes com isso. E os objetivos foram alcançados. O Goiânia permanece na primeira divisão. O Goiânia tem o direito de ano que vem voltar ao Campeonato Brasileiro. Tem um calendário melhor. Nós até tentamos uma Copa do Brasil, mas infelizmente não conseguimos. Eu acho que para o clube, para o primeiro ano, eu acho que está de bom tamanho, sabe? Isso é muito importante. Aproveito também para agradecer a vocês, de toda a imprensa, porque vocês sempre me respeitaram muito aqui, e isso foi sempre, a recíproca sempre foi verdadeira. Mas a gente fica um tempo parado e as pessoas às vezes não sabem em que nível nós estamos, parece que nós não desaprendemos ainda, né? Então a gente fez o trabalho que deveria ter sido feito e foi reconhecido por vocês. Então o meu sentimento de gratidão é com todo mundo. Então tá aí, uma despedida aí que fez o técnico Arthur Neto. Prefiro nem falar, nem pontuar sobre o jogo não, mas fazer um agradecimento por tudo que aconteceu no campeonato. E o Arthur Neto é um técnico que
já estava na história e entra mais ainda fechando esse ciclo com os 4 times. Eu estou dizendo fechando por enquanto, né? Porque ele pode treinar qualquer um que tiver a oportunidade daqui para frente, mas ele passou pelos 4 com destaque. E ele volta ao mercado e muito forte. O Arthur é um homem muito sério no futebol, eu conheço muito bem o Arthur. Demais. Eu sei a maneira como ele trabalha, como ele conduz a vida profissional dele. Então, ele tem uma participação decisiva nessa boa campanha do Goiânia no campeonato. Porque o Goiânia, que ultimamente entrava numa Série A, há muito tempo não disputava, entrava, caía, e já estava há muito tempo sequer sem disputar. E ele foi chamado de última hora, né? Feliz ideia do Ebrahim Arantes, que foi redescobrir o Arthur Neto. E o Arthur é um cara seguinte, pintou uma oportunidade aí, ele está no mercado novamente. Eu vou te falar uma coisa, se colocar como um dirigente de futebol também, num departamento de futebol de um clube desses aí, ele faz o mesmo sucesso. Eu me lembro que ele teve essa oportunidade, essa experiência no Goiás, e ele foi muito bem. Trouxe para cá jogadores da qualidade do Ramalho, do Yarley, né? Todo Júlio César, todos jogadores que ele trouxe para o Goiás na época. Então, um profissional que está aí, portas abertas para ele aqui no futebol goiano. E o Maurício Barbieri, ele ressaltou, Jean, a dificuldade que é o Campeonato Goiano na opinião dele, né? Que não é fácil, o Goiás faz uma campanha fantástica, mas segundo ele encontra dificuldades aqui no campeonato. É verdade, André, o Campeonato Goiano esse ano está muito mais fortalecido que em outros anos, esse é um fato. Né? Se você ver a semifinal de hoje, você vai ver que foi um jogo extremamente pegado, de 2 equipes que vão fazer boas campanhas na Série B. Evidentemente, principalmente o Vila vai precisar alcançar um degrau acima daquilo que apresentou, mas é o que as equipes geralmente fazem saindo do Campeonato Goiano. Se espera um pouco mais do Goiás, Barbieri. Aí não é por causa do campeonato, é por causa da competição futura que o Goiás ele vai enfrentar. É uma Série A, né? A equipe do Goiás foi eliminada da Copa do Brasil, né? Precocemente, enquanto as outras equipes acabaram avançando. E o Goiás, em alguns momentos, tem dificuldades no Campeonato Goiano. Evidentemente que pode ser campeão. E quando se critica o Goiás, não se critica, muitas vezes, por causa do Campeonato Goiano, por causa do pacote, né, André? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A e Campeonato Goiano. E o Barbieri não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa avaliação total que o torcedor faz e que a imprensa faz. E aí, Doni, e em relação ainda ao Arthur Neto, qual é a participação dele nessa campanha do Goiânia, na sua opinião? A participação dele é imensa. Eu não sei mesurar exatamente, mas a gente tem a percepção de que o Goiânia de 2019 é um clube organizado dentro das possibilidades que o Goiânia tem. Porque o Arthur Neto mesmo lembrou aí, o Goiânia tem uma história muito bonita, mas a história muito bonita do Goiânia acaba nos anos 80. A rigor, o último título foi em 1974, mas até meados dos anos 80 o Goiânia ainda se apresentava como um time de respeito, era cotado para as coisas, mas a partir dos anos 90, de 1990 para cá, a crise que o Goiânia já vivia desde o início dos anos 70 se agravou demais e o Goiânia hoje é um... né? Então, diante disso, todo mundo lá trabalhou bem. E o Arthur, eu acho que foi um catalisador dessa coisa toda. E como ele falou, não teve problema no elenco. A gente vê uma ou outra coisinha que foi falado, né? Que nem a questão que a gente vai discutir depois, dos jogadores tipo o Iago, por exemplo, que o lateral que parece ter tido um problema. Mas fora isso, não teve crise, não teve reclamação. Em geral, o Goiânia apresentou uma vontade, o time uma vontade de jogar muito, muito grande, e eu reputo essa vontade de jogar, essa raça, digamos assim, ao Arthur Neto. Acho que foi ele que incutiu isso na cabeça dos jogadores, que certamente não conheciam o Goiânia, não conhecem a história do Goiânia, não estão preocupados com a história, e mesmo assim vestiram a camisa, coisa que eu particularmente não via acontecer há pelo menos uma década. Eu vi muitos times do Goiânia disputar a segunda divisão com jogadores até bastante conhecidos aqui no estado de Goiás, mas que não colocavam o pé. E talvez com razão, viu, André? Porque não tinha segurança nenhuma por parte da diretoria.